Doutor Gaquia, é uma vitória da lei, pelo menos a decisão de colocar o Batatinha na cadeia. Só que agora, para prender o Batatinha, vai ser a mesma coisa que aconteceu com o André do Rap. O que a gente fica se questionando, eu não gosto de falar muito, mesmo porque, de repente, se você falar demais, você é processado. Agora, o senhor, do alto da competência que o senhor tem, entendendo de leis como o senhor tem, pela coragem que o senhor sempre teve, o senhor dá a sua opinião. Eu me lembro que o senhor me disse um dia aqui, falou assim: o Datena tem determinadas decisões que realmente eu não consigo entender. Parece que essa do Batatinha foi uma delas, não, doutor? Boa tarde, Datena. Boa tarde. É um prazer falar contigo novamente. É meu. Realmente, Datena, nós recebemos, né, a primeira decisão burocrática aí do ministro Sebastião Reis, que anulou, né, a prisão e todo o processo do cunhado Batatinha, né, que era o Leonardo da Vice, aí um criminoso perigoso do PCC, com condenação a mais de 10 anos de reclusão, já reconhecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e houve por bem anular esse processo e determinar a soltura do Batatinha. Agora, como nós já prevíamos, inclusive numa entrevista a você, foi, que a sexta turma do STJ, quando se reunisse, por certo iria rever essa decisão equivocada, na nossa opinião, com todo o respeito que temos ao ministro relator, mas que a decisão foi, no nosso entender, equivocada. E tanto assim que a sexta turma do STJ se reuniu hoje por 4 votos contra o voto do relator, né, revogou essa decisão monocrática, né, e então, portanto, os recursos do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de São Paulo foram providos. Agora nos resta tentar recapturar o Leonardo da Vice, não é, Datena? O Batatinha, eu suspeito que ele não esteja mais no Brasil. Que nem o André do Rap é a mesma coisa, né? Mas foi embasado da lei que o André do Rap foi solto. Tá bom, aí a pergunta que fica: e por que agora nós estamos desesperadamente, através de todos os estamentos burocráticos e de todos os batalhões especiais de polícia daqui, dos países vizinhos, de equipes especiais de Polícia Civil, Polícia Federal, por que nós estamos correndo atrás do André do Rap e tentando prender de novo o André do Rap? Se tinha embasamento legal para soltar, devia ter embasamento legal para ficar preso também. Porque depois que solta para você prender, a mesma coisa vai ser com esse sujeito aqui. A dificuldade agora é prender, porque os caras dão no pé, são protegidos pelo próprio crime organizado, e depois tem uma série de consequências uma decisão como essa, com todo respeito ao senhor ministro também. Se ele soltou, ele deu os motivos legais para que o sujeito fosse solto. O senhor, que entende muito mais de lei do que eu, disse que não havia embasamento. Na hora até chegou-se a comentar de que, olha, a Rota não podia prendê-lo porque ele estava nervoso. Não foi por isso que a Rota prendeu. Estava nervoso, mas estava portando droga, e acho que muita droga, e fugindo da polícia, porque é um criminoso dos mais perigosos, e fugindo de boto. Subiu na calçada. Eu não entendi realmente essa decisão, mas não cabe a mim, porque eu não tenho competência, a sua competência para comentar, e respeito o senhor ministro, apesar de poder dar minha opinião de que decisão judicial cumpra-se, mas nem tudo que é legal é justo, e às vezes o legal beira o ilegal. O senhor ministro não teria solto esse cara se não tivesse algum embasamento, tanto que ele saiu. Agora, os senhores ministros reunidos decidiram por unanimidade, o colegiado decidiu por unanimidade que esse cara devia estar na cadeia, e por isso ele vai ser procurado e vão tentar prendê-lo. Mas isso causa um prejuízo para a sociedade tão grande que vide o caso do André do Rap. Sou ministro também, decano, ministro Marco Aurélio, eu tenho maior apreço para o ministro Marco Aurélio, soltou o André do Rap, e depois que soltou o André do Rap, foram esperar ele chegar na casa dele do Guarujá. Me disseram assim: ô Datena, vamos mandar link lá para o Guarujá. Eu falei: para quê? Não, porque o André do Rap vai chegar lá na casa. Eu falei: tá. Não precisa nem mandar, claro que não vai para o Guarujá. E sumiu, desapareceu. De lá para cá, o que aumentou o tráfico de drogas na Baixada Santista
que é reduto do André do Rep, né? São Vicente, ele morava no Guarujá, nasceu em comunidade ali na região. O que aumentou o tráfico de drogas ali, né? O que aumentou a violência ali, porque ficou aquela impressão de que, olha, se o André do Rep foi solto, vamos fazer a bagunça aqui porque estamos impunes. Não é? Isso passa um recado muito ruim à sociedade. E vide agora como é que está a Baixada Santista, precisando ter operação escudo para proteger quem mora lá e quem é turista. E a cidade de lá, a maioria depende de turismo. Então, uma decisão dessa complica tudo, não, doutor? Olha, Datena, sem dúvida, né? Em que pese, né? Nós já discutimos essa questão, em que pese eu respeito a opinião, né, do ministro que determinou a anulação do flagrante, da própria prisão e do processo do Batatinha, né, do Leonardo da Vice. A gente, né, nós do Ministério Público, através da Procuradoria-Geral aqui da Justiça de São Paulo, doutor Mário Sarrugo, interpôs o recurso no STJ, porque nós realmente não concordávamos com essa decisão, né? Em que pese o ministro entender, por exemplo, que não havia motivo suficiente para abordagem. Veja, Datena, isso não está na lei, né? Quer dizer, eu acho que essas decisões de cortes superiores, elas estão subvertendo o nosso ordenamento jurídico, o nosso Código Penal e de processo penal. Então, veja um indivíduo que estava com mais de 2 quilos de cocaína, que confessou isso, inclusive, né? Que ao cruzar com a viatura da rota, tentou evadir-se com a motocicleta que ele estava pilotando, jogou a motocicleta na calçada, enfim. Ele mesmo declarou para os policiais que era responsável pelo tráfico na favela de Paraisópolis, uma favela hoje, inclusive, extremamente violenta aí em São Paulo, não é? Por conta realmente desse domínio do tráfico de entorpecentes. Então a gente não pode concordar com uma decisão dessa. E eu até dei um exemplo, Datena. Imagine que fosse um veículo e que tivesse uma pessoa sequestrada, amarrada lá dentro desse veículo, e a polícia suspeitasse, né, da conduta do indivíduo que tentou se evadir. Quer dizer que ele não poderia, inclusive, abordar esse indivíduo para libertar essa vítima, já que o crime de tráfico, assim como o crime também de sequestro, ele é permanente, Datena. É um crime que ele está acontecendo o tempo todo. A polícia tem o dever e tem o direito de prender nessas situações. O que está acontecendo hoje, Datena, é que todos os dias nós temos visto decisões dos tribunais superiores e agora também, infelizmente, copiado por alguns juízes de primeira instância, que estão anulando processos ou soltando na própria audiência de custódia por entender que, no caso, embora tenha uma grande quantidade de droga, às vezes até de arma, em poder de determinado indivíduo que foi preso pela polícia militar, que não se justificaria a abordagem, por exemplo, ou mesmo a revista, né, pessoal ou domiciliar, para prender o indivíduo. Então, está sendo anulado, os indivíduos estão sendo soltos, e alguns, Datena, são soltos presos no dia seguinte pela polícia militar. Quer dizer, isso causa uma revolta, causa uma situação de impunidade, uma revolta na população e mais um descrédito da população, infelizmente, Datena, nos nossos poderes constituídos, inclusive o Poder Judiciário. Olha, o Batatinha que estava aqui pode voltar, entrou um só no nosso, é isso mesmo, no fio que o doutor Gaquia está falando. Porque cada bandido desse que a justiça solta é um prejuízo enorme para a sociedade. Então, esse Batatinha, ele foi solto depois de ser preso pela Rota, numa ação absolutamente legal da Rota. Isso acontece todo dia. Cadê a cara do cara que estava aqui? Põe a cara do cara que estava aqui. O lance é o seguinte, né? Esse sujeito aqui, ele foi solto por uma decisão de um senhor ministro, baseado de que a Rota não poderia ter feito a abordagem que fez. O cara estava com 2 quilos de cocaína, é um criminoso terrível, muito perigoso aí, do PCC. Agora, o André do Rep teve mais, porque não só soltaram o André do Rep, como devolveram a ele bens que foram apreendidos pelo Dr. Fábio Caipira, como casa dele, como lancha, como helicóptero que estava sendo usado, inclusive no auxílio de transplante de órgãos aqui em São Paulo, deslocamento de tropas rápidas para qualquer local do estado.
helicóptero que foi apreendido do André do Rep, tudo isso foi devolvido a ele. E tudo comprado em nome de laranja, comprovadamente comprado em nome de laranja, e que o André do Rep mandava comprar. E, de repente, a justiça devolveu esses bens que deveriam ser revertidos ao povo brasileiro, de onde esses bens foram roubados. Inclusive, o helicóptero estava sendo muito bem usado. Fora isso, doutor Gaqui, a gente tem gente como o senhor, doutor Sarrubo, muita gente boa na justiça brasileira que tenta reverter essas situações, mas elas poderiam ser menos frequentes, não, doutor? Eu não tenho dúvidas, viu, Datena? Eu não tenho dúvidas e eu acredito muito, inclusive, na força da imprensa, viu? Eu acho que a voz da imprensa é a voz, né, de toda a população brasileira. Né? E vocês levando, trazendo ao conhecimento público esse tipo de situação, Datena, eu acredito que possa também, né, de certa forma, sensibilizar os senhores ministros, principalmente aqueles em cortes superiores em Brasília, para que possa sentir, né, a situação real que passa o nosso país, o estado de São Paulo. Você veja, você acabou de mencionar a situação do André do Rep. Olha o que virou a Baixada Santista, Datena. Quando nós iríamos imaginar que policiais seriam mortos depois de aposentados em horário de folga e mesmo que atirariam contra a viatura da rota, né, como aconteceu no Guarujá. Então, isso tudo é reflexo de que, para os criminosos, o crime está compensando. Então, a gente precisa realmente, conta, né, com o poder da imprensa, conta com esses esclarecimentos para a população da pena, e que isso possa chegar até as cortes superiores e que os ministros também possam se sensibilizar. Porque, às vezes, Brasília, a corte da pena, possa, de certa maneira, causar algum tipo de distanciamento de alguns ministros com relação à situação efetiva pela qual passa a população brasileira e, sobretudo, a situação de violência, né? Claro. E de impunidade. Então, isso é muito perigoso. Doutor Lincoln, parabéns pela sua dedicação à população de São Paulo e do Brasil, parabéns pela sua coragem e de muitos pares do senhor que tentam reverter algumas situações que a gente não entende, que bandidos são soltos de uma maneira que a gente não entende, mas que nós temos muita gente boa na justiça como o senhor que paga caro por isso, tem que andar com segurança o dia inteiro, porque é o sujeito mais ameaçado pelo PCC no Brasil. Doutor Lincoln, um abraço, prazer em falar com o senhor e uma honra, além de um prazer, conversar com gente como o senhor. Tá bom, doutor? Um grande abraço, Datena, o prazer foi todo meu.